surgiu a pandemia de coronavírus, os cartórios vêm recebendo crescente registros de testamento. Especialistas no assunto estimam que este tipo de registro vai aumentar cerca de 40%. Para nos esclarecer o que é um testamento e tratar do aumento da procura por testamento no período da pandemia, o Alesp Conecta recebe a advogada especialista em direito de família, a doutora Caroline Sigolini, né? Então, falei certo o seu sobrenome, doutora? Falou certo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora, para começar, o que é um testamento? Claro, testamento nada mais é do que um documento formal, expresso, através do qual você manifesta a sua vontade para depois da sua morte, e a partir daí gerar efeitos jurídicos. Ah, interessante. Por exemplo, uma pessoa, a gente vê muito isso em filme, a gente não sabe se de fato deixam a sua vontade registrada num vídeo ou numa carta. Isso tem algum valor legal? As pessoas podem se pautar por aquele registro? É uma ótima pergunta, porque o testamento, ele é um documento que carrega por si só uma série de formalidades. Dentre elas, e talvez a formalidade mais importante, é que o testamento seja na forma escrita, tanto na forma manual ou através de algum meio mecânico, através do seu computador. Mesmo com tanta dia ao nosso favor, o ordenamento jurídico brasileiro ainda não aceita um videotestamento como sendo a única forma de testar. É claro que nada impede que isso seja um modo de reforçar a vontade do testador, isso não teria problema. Na pandemia, por se tratar de uma situação completamente excepcional, o recomendado é que você que deseja fazer um testamento se utilize de todos os meios possíveis para manifestar a sua vontade, sejam elas cartas, vídeos, mesmo documento que você vai enviar para algumas testemunhas assinarem digitalmente. E é claro, isso depois da pandemia, esse documento com essas formalidades restringidas, ficará a critério do judiciário, caso a caso, para validar esse testamento. Não é garantia que será validado, mas ficará a crivo do judiciário. A senhora falou aí sobre as regras do judiciário, né? Tem que ir pessoalmente, doutora, para fazer esse testamento, mesmo nesse período, como a senhora falou antes da pandemia, do isolamento social, dos decretos de isolamento social, tem que ir pessoalmente? E outra questão, tem uma idade para você fazer um testamento? É uma ótima pergunta. Eu vou começar pela idade. Qualquer pessoa maior de 16 anos, em plena capacidade, em condições de expressar a sua vontade, pode elaborar um testamento. Não existe limite de idade, desde que a sua lucidez esteja devidamente preservada. Sobre a necessidade de ir pessoalmente, dentre os tipos de testamento, a gente destaca dois, que são os mais utilizados. O testamento público é aquele que, sim, você precisa se dirigir até um tabelionato de notas com duas testemunhas para manifestar a sua vontade. Já o testamento particular não exige deslocamento, porque você faz na sua casa, através de um meio manual ou através de meio mecânico, na presença de 3 testemunhas. Com todo esse caos, com toda essa pandemia, poderá ser considerado uma situação excepcional, como eu falei anteriormente, e os recursos extras, como vídeos, cartas, etc., poderão ser levados em consideração. É importante a gente deixar claro aí nesse momento que, inclusive, teve essa alta considerável, né? A gente teve alguns cartórios aí, a gente recebeu registro aí de alguns cartórios, por exemplo, no Paraná, 70% a mais de pedido de testamento. E aí, na média, os especialistas acreditam que 100% nos cartórios
é realmente bem considerável, né, doutora? É muito, especialmente porque o brasileiro ele não tem o costume de elaborar testamentos. Em São Paulo, a gente não tem nenhum dado oficial do Colégio Notarial do Brasil, mas a Associação de Notários e Registradores do Paraná, quando noticiou o aumento em 70%, causou bastante espanto, porque não é um costume do brasileiro, mas talvez com essa visão da pandemia e com a finitude mais próxima, talvez o brasileiro comece a repensar e não necessariamente falar sobre testamento é atrair maus fluidos ou é falar sobre a morte, como a gente escuta muito por aí. Então, eu acredito que depois dessa pandemia, esse vai ser um serviço bastante considerado. Bom, foi interessante a senhora falar sobre essa questão de atrair desse preconceito, né, com relação ao testamento. E aí eu queria saber sobre isso, se ele envolve mesmo o preconceito dos familiares, né, uma certa repulsa das pessoas em tratar dessa questão aí do testamento. Como que a pessoa que quer fazer o testamento pode lidar com isso? É uma questão propriamente jurídica, mas acho que por trabalhar, por ter atendido aí as pessoas, talvez a senhora consiga nos esclarecer isso. Como que a pessoa que tem o desejo de fazer o testamento pode tentar convencer aí os seus familiares? Na verdade, assim, nem se trata de convencimento, porque é a sua própria vontade, então não depende de nenhuma aprovação prévia. Mas é comum essa sua pergunta, porque as pessoas associam muito o testamento ao medo da morte. Quando, na verdade, falar sobre o testamento é falar sobre um planejamento patrimonial sucessório. Não tem nada demais. Você está planejando para depois da sua morte aquilo que você quer que perpetue. Então, um bom argumento para familiares incentivar que alguém realize um testamento é assegurar que é somente através desse documento que a sua vontade será cumprida depois do seu falecimento. Porque quando não há esse documento, o que é seu se transmite para os herdeiros que a lei determina. Enquanto quando você puder fazer um testamento, você pode beneficiar outras pessoas que a lei não contempla. Uau, pois é. E esse beneficiar outras pessoas que a lei não contempla tem que ser da família, por exemplo, eu posso doar o patrimônio para uma pesquisa ou para um animal de estimação? Na verdade, doar é uma outra forma de planejamento sucessório. É importante deixar claro aqui que você, em caso de existência de herdeiros necessários, que são os seus ascendentes, seu pai, seu avô, bisavô, descendentes, netos, bisnetos, e do seu cônjuge ou companheiro, você precisa necessariamente assegurar 50% do seu patrimônio, que é a parte legítima. Então, essa 50%, ela é uma parte intocada. Por outro lado, você tem a parte disponível, que são os outros 50%. Em não existindo herdeiros necessários, você pode doar, você pode testar da totalidade do seu patrimônio. Agora, se você possui esses herdeiros, você pode doar 50%. E é bem comum, você pode beneficiar quem você quiser com essa parte disponível. Instituições, empregados ou mesmo cuidados de estimação. E aí se fala assim, eu posso excluir, eu não quero deixar nada para o meu filho, etc. É importante ressaltar que a exclusão ela é uma medida extrema e ela só é feita, você só pode excluir do seu testamento quem são seus herdeiros necessários. Então, ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. A exclusão é feita através da deserdação, que é uma pena aplicada ao herdeiro que comete alguns tipos de crimes que a legislação prevê, tais como homicídio tentado ou consumado, crimes contra a honra, etc. E você precisa necessariamente apontar uma justa causa no documento
do porquê que você quer deserdar determinado familiar. E claro que o fato de você, na cédula testamentária, colocar o porquê que você quer que determinado herdeiro não receba a sua herança, não basta. É necessário uma ação judicial para comprovar que aquela causa específica realmente aconteceu. Então, é uma medida bem extrema a exclusão. Só para entender, doutora, então, por exemplo, a pessoa é acusado de assassinato, não necessariamente de alguém da família, mas ele fala que ele não quer deixar valores para aquela pessoa que é um assassino em potencial, ou comprovadamente assassino. É assim ou tem que ser, ou tem que ter tido, por exemplo, tentado matar a pessoa, o dono do testamento? Na verdade, assim, a exclusão, essa parte, ela só diz respeito a quem é o seu herdeiro necessário. Então, por exemplo, se o meu pai atentou contra a minha honra, ou vice-versa, que é o caso da Suzane Richthofen, que matou seus pais, então ela foi deserdada, ela foi excluída do direito da herança. Você só pode excluir aquele seu herdeiro direto, então o seu companheiro, o seu marido, o meu pai ou o meu filho. E é necessário o atendimento de requisitos que a lei predetermina. Ela não é ampla, não é para qualquer motivo moral que eu posso excluir ou deserdar alguém. Você, de fato, tem que ter cometido injúria grave, tentativa de homicídio, ou mesmo homicídio consumado, e crimes contra a honra no geral. Uma outra forma, uma outra hipótese para deserdar, para excluir da herança, é quando o pai, por exemplo, ou o filho, abandona o pai em situação de doença grave, então de desamparo. Essa também é uma forma que você pode excluir. Por exemplo, eu estou com uma grave doença, a minha mãe me desampara. Eu posso tirá-la do meu testamento, e assim vice-versa. Uhum. Perfeito. Doutora, e no caso, por exemplo, a gente, como o nosso tema aqui é sobre esse aumento da questão do testamento em meio à pandemia. Então, e se o juiz entender que a pessoa, na verdade, fez esse testamento sob uma forte emoção? Isso pode ser, o juiz não, os familiares entendem que a pessoa fez o testamento sob forte emoção. O juiz pode determinar que esse testamento seja nulo? Vamos usar aqui a pandemia como exemplo, que está causando pavor a todos nós. O sentimento e o estresse provocado pela pandemia do coronavírus não é um motivo, não é um argumento por si só para que um testamento seja contestado ou mesmo invalidado. Até porque tanto a contestação, tanto a invalidação de um testamento quanto a exclusão de herdeiros são medidas extremas no que diz respeito ao tema testamento. Isso porque, e aí não se aplica forte emoção, etc., a lei exige que você esteja em pleno gozo das suas faculdades mentais. Então, o que eu quero dizer é que mesmo que eu tenha sido acometida pela doença, nada me impede de testar, desde que eu esteja plenamente lúcido. Então, uma situação de forte emoção, de estresse, de emoção, não é motivo para invalidar um documento. Doutora, é sempre aconselhável fazer um testamento? Eu diria que sim, e explico, porque pode tornar a vida daqueles que a gente ama mais fácil. Não são raros os casos que percebemos por aí em que após ter adquirido um patrimônio considerado em vida, os herdeiros eles não demonstram a sabedoria suficiente para receber e administrar aquele bem. E aí acaba se perdendo toda uma construção de uma vida. Então, o testamento ele evita brigas desnecessárias, porque se feito atendendo aos requisitos, a transmissão observará a vontade do testador, e evita também que o patrimônio seja dilapidado, né, que perpetue, então, na família. Doutora, o testamento ele tem um desenrolar mais breve do que, por exemplo, um inventário? Na verdade, são duas coisas completamente distintas. A abertura do inventário sempre é necessário. Só não é necessário quando você
doa. Quando você promove a doação em vida aos seus herdeiros com reserva de usufruto, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, você não precisa de inventário. Salvo isso, você sempre precisará realizar a abertura do inventário. O que acontece? Um inventário com a existência de testamento, ele acaba se tornando mais fácil e mais célere, porque já está determinado naquela cédula testamentária como vai ocorrer a divisão dos seus bens, do seu patrimônio. Na falta de um testamento, o inventário ele tende a se prolongar mais em virtude de se exigir outras etapas. E aí é aquela briga, quem ficará com o quê? Será que vende o bem e divide o dinheiro, etc. E aí você tem que sempre observar o direito, o percentual legítimo de cada herdeiro necessário. Mas são completamente distintas os dois institutos. Mas a existência de um testamento facilita muito o curso do inventário, com certeza. A senhora falou de ser observado aí os percentuais legais e tal. Qual que é o momento de procurar um advogado? Ele sempre tem que estar presente na elaboração do testamento? Outros profissionais podem contribuir, como, por exemplo, um psicólogo ou outro profissional pode contribuir ali para orientar a elaboração de um testamento? Você sabe que a lei não exige a presença de um advogado para elaboração de testamento, por exemplo. Mas por que ele é altamente recomendável a procura de um profissional especializado? Porque nem todas as pessoas possuem um conhecimento amplo dos requisitos necessários para garantir a eficácia daquele documento. Então, você não precisa de um contador, não precisa de um psicólogo, você precisa apenas da sua vontade, mas sendo aconselhado a procura de um advogado, o momento ideal para isso é aquele momento em que você já escolheu como e para quem você quer destinar os seus bens. Quanto que o inventariante, a pessoa que está fazendo o testamento, pode dispor da sua herança? Se o autor da herança possui herdeiros necessários, ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro, ele só pode dispor de 50%, que é a parte disponível. E ele tem que deixar aos herdeiros necessários os outros 50% que fazem parte da legítima. Agora, se eu não tenho nenhum herdeiro necessário, nenhuma pessoa desse grupo de herdeiros diretos, eu posso dispor da totalidade do patrimônio. Então, a senhora falou sobre os herdeiros necessários. Então, eles são, na verdade, pelo que eu entendi, são aqueles que têm relação sanguínea, mas é isso? Na verdade, os herdeiros necessários são aqueles que que a lei determina e são pré-fixados pela lei, que possuem direito a 50% do patrimônio. Quem são os herdeiros necessários? Como eu disse, os ascendentes, pai, avô e bisavô, então vai até a terceira linha, descendentes, filho, neto e bisneto, e o cônjuge ou companheiro. Hoje se discute muito desse percentual altíssimo que você precisa resguardar para os herdeiros necessários, né? Você fica privado de 50% do seu patrimônio. Já existem projetos de lei, inclusive, para reduzir esse patamar para 30% e discussões que não deveria nem existir essa restrição. Mas também é importante destacar que assim, você não é obrigado a deixar nada para ninguém. O que eu quero dizer com isso? Você pode utilizar de todos os seus recursos em vida e falecer não tendo patrimônio, não tendo dinheiro em conta, não tendo nada. Agora, se você falecer e tiver patrimônio e tiver herdeiros necessários, obrigatoriamente 50% ficará resguardado para esse grupo. Doutora, nesse caso, por exemplo, um filho adotivo pode ser considerado um herdeiro necessário ou ele já entra em outra categoria? Não só pode, como deve. O filho adotivo é equiparado ao filho consanguíneo, não tem a menor diferença. E você percebe que quando eu falo cônjuge ou companheiro, o companheiro recentemente também foi admitido como sendo herdeiro necessário. E qual que é a diferença? Cônjuge, casado, no civil, certidão de casamento. O cônjuge é aquele que vive em união estável. Então, ele era desprezado até muito tempo. Será que é herdeiro necessário? Será que não é?
e aí se entendeu que não se pode distinguir uma figura de outra por causa de uma formalidade. Então, da mesma forma que o companheiro tem direito àquilo que o cônjuge tem, o filho adotivo, da mesma forma. Quais são as consequências negativas de não fazer um testamento? Como eu falei, quando você não faz um testamento, a transmissão dos seus bens, do seu patrimônio, ocorre pelo que a gente chama de sucessão legítima, que significa beneficiar aqueles herdeiros necessários que a lei já predetermina, que são os ascendentes, descendentes, cônjuge e companheiro. Um exemplo claro de uma consequência negativa é que, na ausência de um testamento, você não pode beneficiar outras pessoas que a lei não contempla como herdeiro direto. Então, na ausência de testamento, você não pode beneficiar um amigo, você não pode beneficiar uma instituição, porque a única forma de você beneficiar pessoas que a lei não contempla é através de um testamento. Além disso, quando você realiza um documento tão sério como é o testamento, quando você não realiza, existe uma forte chance de você contribuir para um desentendimento futuro entre seus herdeiros, porque é muito comum famílias assim que se desfazem por brigas de patrimônio. O testamento impediria isso, porque você precisa privilegiar a vontade do testador. Então não vai ter discussão, não vai ter briga nenhuma. O testamento sendo válido, sendo eficaz, não abre margem, não abre brecha para discussão ou eventuais desentendimentos. Doutora, o testamento é revogável? Dá para contestar ou refazer ele em qualquer tempo aí da vida da pessoa? Sim, o testamento é plenamente revogável a qualquer tempo. Eu posso me arrepender de quem eu coloquei como beneficiário, eu troco, eu posso ter deixado um determinado bem para uma pessoa e eu quero inverter. Então, eu posso alterar e revogar a qualquer tempo. Então, eu posso ter feito um testamento hoje e daqui a um ano eu não quero deixar testamento para ninguém. Então, eu posso alterar, eu posso fazer isso. A única ressalva a ser feita nesses casos é que, em caso de reconhecimento de paternidade no testamento, é o único item que não pode ser revogado. É a única coisa que não pode ser revogada. A partir do momento que você reconhece a paternidade de um filho no testamento, isso pode ser comum porque famílias, homens ou mulheres que tenham tido filhos fora do casamento, que a família nunca soube da existência, é comum que haja o reconhecimento da paternidade em um testamento. Então, esse é o único item que você declarando uma vez, você não pode revogar e não pode alterar. Então, por exemplo, um pai que não tem conhecimento do filho e falece, e aí, posteriormente, esse filho entra com uma ação para reconhecimento dessa paternidade pós-mortem. Como é que faz? Ele pode ser incluído nesse testamento, nessa divisão de patrimônio também? Sim, sim, com certeza. O filho que existia fora do casamento, que nem mesmo o pai sabia, e aí faleceu, e aí tem toda a abertura de inventário e transmissão de bens, havendo então a investigação de paternidade pós-morte, e sendo confirmada que ele é efetivamente um herdeiro, a divisão tem que incluir esse filho como herdeiro necessário. E se por um acaso o inventário ou a própria transmissão de bens estiver na metade, ou já ter sido efetivada, você entra com uma sobrepartilha para reorganizar todo aquele patrimônio, já que esse filho desconhecido também tem direito. Nossa, eu não sabia disso. Então, quer dizer, se de repente aparecer depois que o testamento tiver sido feito a divisão, não importa, né? Aí o direito continua sendo Não, dele, né? não exatamente, não importa. Doutora, no testamento eu posso impor a cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade de usufruto e situação desejáveis. Sim, você pode, e essas são chamadas cláusulas restritivas de direito. É importante ressaltar que essas cláusulas, elas não são perpétuas.
O que eu quero dizer com isso? Elas se extinguem com a morte daquele beneficiário do bem que foi clausulado, com alguma dessas três hipóteses. Qual que é o objetivo e quando que elas devem ser utilizadas? Essas três cláusulas, elas têm um caráter protetivo e elas normalmente são impostas pelo autor da herança no objetivo de tornar perene a propriedade do bem para aquele beneficiário, deixá-lo a salvo de dívidas ou mesmo de eventual dilapidação do bem. Então, não são raras as vezes que você recebe algum bem com esse tipo de cláusula. Já a doação com reserva de usufruto, que nada mais é do que doar, mas continuar usando e explorando do bem até algum tempo pré-determinado, e é uma ferramenta extremamente útil, porque você livra os desses de fazer um inventário, porque você já doou, já observou tudo bonitinho, todas as regras, todos os requisitos, então já é simples, você doa o seu patrimônio, invoca a sua reserva de usufruto. Então, por exemplo, eu dou as minhas 3 casas, etc., meu carro para fulano de tal, Beltrano, e a transmissão desse bem doado somente ocorrerá com a minha morte. Ah, entendi. Então eu manifesto isso em vida e só pode fazer o uso na morte. É bem interessante. E eu posso fazer de uma outra forma, doutora? Por exemplo, eu deixo X quantia para os meus filhos, mas eles só podem mexer nesse dinheiro quando tiver tal idade. Sim, você pode doar determinadas coisas com algumas cláusulas. Eu posso, por exemplo, exatamente isso que você disse, que a gente chama de uma doação ou uma herança a termo ou condição. Não existe nada que impeça isso. Além disso, que eu acho que é uma coisa importante para falar aqui, é que você não é obrigado a aceitar aquela herança. Uma vez deixado determinado bem para você, não significa dizer que eu sou obrigada a aceitar. Não é isso. Então, se você receber um bem, por exemplo, aquelas casas que são numa praia abandonada, que nunca vai render dinheiro para você, por exemplo, eu não sou obrigada a aceitar. Então, eu posso renunciar. Eu posso renunciar a essa herança. Interessante. Doutora, a gente está chegando próximo ao fim da nossa conversa. Eu queria, para a gente completar aqui, quando o chamado planejamento patrimonial é aconselhável e pessoas com poucos bens, por exemplo, com uma casa, um automóvel, elas devem fazer isso também, devem fazer esse planejamento ou o testamento? O testamento e a doação, por exemplo, são 2 exemplos claros de planejamento patrimonial sucessório. A lei, ela não impõe um patrimônio mínimo para realizar um planejamento patrimonial sucessório, por exemplo. Desde 2002, o Código Civil admite que você teste conteúdo extrapatrimonial, ou seja, aquilo que não tem valor financeiro. Isso significa dizer que, muitas vezes, o testamento pode ter uma finalidade ética ou moral. Você pode também deixar com coisas simbólicas, por exemplo. Eu posso querer deixar meu vestido de noiva para minha neta. Eu posso deixar conselhos ou mesmo pedidos para que irmãos se perdoem. Eu posso também deixar acesso às minhas contas de Facebook, Instagram, para que continuem sendo alimentadas. Então, é uma falsa percepção de que só faz testamento aquele que tem patrimônio. Qualquer pessoa pode fazer esse planejamento. O tema, doutora, é extremamente rico e tem muito para a gente aprender, com certeza. E eu agradeço muito a sua presença, doutora, e a sua disponibilidade em falar conosco e nos esclarecer tantas dúvidas assim. Muito obrigada, viu, doutora? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. O Alesp Conecta fica por aqui. A gente conversou hoje sobre testamentos com a doutora Caroline Sigolini.
Você pode acompanhar toda a programação da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.